Olá! Resolvi fazer uma coisa diferente agora nos nossos vídeos. Eu vou fazer algumas séries sobre diversos tratamentos para a gente poder entrar mais em detalhes sobre algumas coisinhas, alguns aspectos que no vídeo geral a gente não consegue. Então hoje eu vou começar falando de Botox, tá? Botox eu acho que é um tema que todo mundo fala sobre Botox, muitas vezes falando sobre coisas que não são do Botox, né? Então eu acho que também a gente vai diferenciar o que é Botox e o que não é, o que a gente trata com Botox e o que a gente não trata, tá? Nesse primeiro vídeo, então, eu vou falar geral sobre tudo que, todas as generalidades do Botox e depois eu vou entrar em detalhes sobre cada aspecto e cada tratamento que a gente pode fazer com ele, tá? Então, o que é Botox? Né? Botox é uma toxina, né? Botox é um nome comercial, tá? De toxina botulínica. A gente tem Botox, tem Dysport, tem Xeomin, tem Prosigna, tem várias toxinas, tá? E elas diferem em qualidade, elas diferem em diversos aspectos, tá? Então, cada médico tem uma toxina de escolha, tá? No meu caso, eu costumo usar Botox e Dysport, tá? Então, a gente tem marcas diferentes, né? Existem diluições diferentes, existem as diluições mais padrão, tá? Os bons médicos diluem essa diluição padrão para não perderem qualidade, mas obviamente existem profissionais que podem diluir a mais. Isso é uma pergunta que muitos pacientes falam, quanto que você dilui? Porque tem gente que põe muita água, né? E a gente tem que pôr a água certa, né? Que é o soro ou a água destilada. Então, você diluir mais uma toxina não é ético, né? Então a gente precisa de zelar pela qualidade, diluir o tanto que o fabricante te fala para diluir, tá? Outro aspecto que a gente tem que pensar na hora de fazer uma toxina é a técnica do profissional, né? No caso, eu estou falando por mim, né? O Botox ele tem vários modos de aplicar, tem vários jeitos de fazer aplicações mais avançadas, áreas de rosto e corpo, né? Que são diferenciadas, então você tem que ter um estudo mais específico para conseguir fazer nessas áreas, tá? E mesmo as áreas padrão, né? Existem pequenos detalhes que fazem toda a diferença no resultado de toxina, tá? Então, a toxina, ela tem diversos usos, tá? Tem usos, inclusive, que acho que eu nem vou conseguir citar, porque realmente são muitos. Então, ela tem usos estéticos e não estéticos, tá? Em questão dos usos estéticos, a gente faz Botox muito em rosto, né? E ele pode ser feito no rosto todo, porém, ao contrário do que a grande maioria das pessoas pensa, fala, eu vim cá porque eu quero aumentar minha boca, eu quero fazer Botox na boca. Né? A toxina em lábios é feita, a toxina em pescoço, em queixo é feita, sim, mas para motivos bem específicos. Os tratamentos em geral de toxina a gente faz no terço superior, que é a testa, a glabela, a área dos olhos, quando o paciente tem indicação na área do nariz. Daqui para baixo, a gente fala que é toxina avançada. A gente faz com objetivos específicos. Então, objetivo estético, normalmente quando o paciente fala, eu faço Botox sempre e tal, o paciente está fazendo nessa região aqui. Nessa região aqui, normalmente a gente faz preenchimentos e outros tratamentos, tá? Mas eu vou falar do Botox nessa área também. Então, a gente faz Botox em lábio, a gente faz em pescoço, queixo, a gente faz Botox para enxaqueca, para dor de cabeça, que o resultado é muito legal. A gente faz Botox para sudorese excessiva, que é a hiperidrose, né? Para quem sua muito as mãos, as axilas, os pés, tá? Em qualquer área, na verdade, até virilha, inclusive. Existe toxina para paralisia facial. O paciente que teve paralisia facial, a gente faz para compensar essa hipermobilidade que o paciente fica na área que está movimentando, em contradição com a área que não movimenta. Então, às vezes, um sorriso, ele sorri demais e esse sorriso fica exagerado. Quando a gente tenta harmonizar os dois lados, fica muito mais natural, fica muito bonito. A gente faz Botox para bruxismo, né? Que é quem range os dentes, né? E esse apertamento, esse rangimento pode causar quebra de dentes, pode causar dor de cabeça, problema de mandíbula. Então, existe o Botox para bruxismo, é muito feito por odontologista também essa área. Existe o Botox para afinamento facial, quem tem o masseter muito hipertrofiado, muito grande, a gente pode fazer a toxina para fazer um arredondamento do rosto aqui quando ele é muito quadrado. Né? Então, existem várias indicações de toxina, né? Uma que não é, assim, é bem específica, por exemplo, um paciente que tem contratura muscular por doenças degenerativas, né? Um paciente que tem Parkinson, por exemplo, ele começa a ter uma contratura muscular muito grande, você faz Botox para soltar e melhorar a qualidade de vida desse paciente.
tá? Então, assim, tem N utilidades, tá? Tem o Botox, inclusive, para aparelho urinário, tá? Então, assim, realmente a indicação dele é muito ampla. Nós vamos tentar trabalhar aqui no que é mais específico para a nossa área, que é a parte mais estética e a parte de bem-estar, tá? Outras coisas que eu acho que vale a pena falar neste primeiro momento são os riscos, né, do uso da toxina. A toxina botulínica é um medicamento, né? Todo medicamento é dose dependente. Então, a quantidade que a gente coloca é diretamente proporcional à qualidade do resultado, porém também é diretamente proporcional ao risco de efeitos colaterais, né? Então, eu falo muito isso com os pacientes que estão começando a fazer Botox agora e até com os pacientes que já fazem Botox com outros médicos e estão começando a fazer comigo, né? Eu peço nesse primeiro momento paciência, eu faço a quantidade mínima necessária e deixo para me ver no retoque se eu preciso de fazer mais toxina. E mesmo sendo super regrada em relação à quantidade, já tive casos de fazer o mínimo necessário e ter efeito colateral com isso. Tem pacientes que são extremamente sensíveis a pequenas doses de toxina. Então a gente tem que ser sempre muito cuidadoso e depois que a gente começa a conhecer esse paciente, a gente já tem as doses anotadas, então fica mais fácil de primeira, sem precisar de ficar retocando, já fazer aquela quantidade certa. Então, eu falo isso muito com o paciente, às vezes chega paciente lá na clínica falando, ai, eu já fiz Botox com vários médicos, todos muito bons, muito renomados e nada fica bom. E aí eu vou vendo que aquele paciente está pulando de galho em galho, né? Ele cada dia vai num médico diferente e ele não dá a oportunidade para esse médico conhecê-lo. Ele não consegue ter um prontuário de acompanhamento dessa pessoa. E aí fica difícil, porque você faz uma toxina, retoca. E aí pronto, anotei aquela quantidade. Na hora que a pessoa volta, eu vou fazer aquela quantidade que eu fiz da última vez. Se precisar de retoque, eu já vejo que ainda alguma coisinha ficou para trás. Até a gente aprender exatamente quanto que a Maria usa, que é diferente da Joana, que é diferente do Manuel. Cada paciente tem sua dose, tem seu ponto, tem sua quantidade. Então, por isso é importante você ter um médico que você confie, que tenha qualidade de técnica, qualidade de produto, para te acompanhar e fazer o seu Botox a vida toda, tá? Eu acho que o Botox de sucesso é o paciente que persiste com um médico de qualidade para conhecê-lo e conseguir entregar um tratamento legal, tá? Em relação a efeitos colaterais, graças a Deus, né, os efeitos colaterais são reversíveis, né, assimetria, né, pode ter queda de pálpebra, pode ficar diferente um lado do rosto do outro, tá? São riscos que são incomuns, mas podem acontecer. Caso aconteçam, existem técnicas para fazer esse Botox sair mais rápido e você minimizar o tempo, né, desse efeito colateral. As contraindicações de toxinas são aquelas comuns, né, gestação, doenças descompensadas, né, problemas autoimunes e especificamente alergia a ovo, que a toxina ela é carregada pela proteína albumina que tem no ovo. Então, quem tem alergia a ovo tem alergia a Botox. Quem não tem alergia a ovo não tem alergia a Botox, tá? Outra contraindicação que está sendo discutida e recentemente foi falado num congresso da Sociedade Brasileira de Pediatria é que durante a amamentação já é permitido fazer toxina, tá? Então, na amamentação ela não é mais contraindicada. Em relação a efeitos colaterais, né, seriam essas assimetrias, pode ficar algum roxinho, né, porque é agulhada, então às vezes pega algum vasinho. Alguns pacientes são mais sensíveis, fica umas bolinhas, né, na hora que faz a aplicação, aqueles altinhos que rapidamente abaixam, às vezes meio vermelhinho, tá? Existe a dor da aplicação, que é uma dor comparando, né, a média, é uma dor extremamente suportável, tá? Assim, até hoje eu não tive nenhum paciente que mandou, falou assim, para que eu não aguento, né? Não teve. Tem alguns pacientes mais sensíveis e tem alguns que dormem durante a aplicação. Então isso é muito do limiar de dor de cada pessoa, mas é uma dor bem tolerável. Em relação ao prazo de início de ação da toxina, como que funciona? Né? A gente faz a toxina hoje e aí ao longo dos dias ela vai fazendo a paralisia daquela musculatura que foi aplicada. Então tem pacientes que no dia seguinte pode ter um início de paralisia, tem pacientes que demoram 3 dias, tá? Isso não quer dizer diferença de qualidade de toxina, isso não quer dizer diferença de qualidade da aplicação. Inclusive o mesmo paciente pode, com o mesmo médico e o mesmo produto, hoje ter um início de ação com 1 dia e daqui 6 meses ter um início de ação com 3 dias, tá? Já tive pacientes que chegaram no meu consultório falando que fizeram toxina comigo e aí foi no outro profissional e tal, e que com o outro profissional começou a
Comigo começava com 1 dia, com outro profissional começou com 3 dias e achou ruim. Eu falei, olha, não, isso não é assim que você mede a qualidade dessa toxina, né? Explicando que não vou sair de melhor porque o paciente achou essa diferença. E não é, tá? Um profissional não é melhor porque a toxina pegou mais rápido, desde que ela pegue tudo que ela tem que pegar num prazo de 15 dias, tá? Que é o prazo que o paciente retornaria pra gente ver como que ficou a aplicação. Então, esse início de ação, ele é variável com N coisas que podem acontecer durante essa aplicação. Com o paciente, com, às vezes, o local de aplicação, até com o metabolismo, com o calor, com tudo que pode acontecer ali naquele período de 1 semana inicial da aplicação. Em relação à duração de toxina, essa durabilidade ela é muito relativa, tá? A primeira coisa que a gente tem que pensar em durabilidade de toxina é qualidade dessa toxina. Se for uma toxina de qualidade, a segunda coisa que a gente tem que pensar é na técnica de aplicação, tá? Se a técnica for legal, a terceira coisa a gente tem que pensar na quantidade utilizada, tá? Então, mais não é melhor, né? O ideal para aquela pessoa é melhor. Então, tem paciente que usa 20 unidades e fica perfeito. Tem paciente que tem que usar 60, tá? Para ter o mesmo resultado. Então, se eu colocar 60 unidades no de 20, eu vou deixar ele com zilhões de efeitos colaterais. Vai ficar horrível, a pessoa não vai movimentar. Então, isso vem muito da técnica do profissional, tá? Então, a durabilidade, né? Ela, inicialmente, o paciente começou a fazer botox agora. Essa durabilidade normalmente é menor, porque a musculatura do paciente está extremamente forte e essa musculatura, ela vai voltar a contrair porque você fica mandando mensagens para o seu cérebro falando que você precisa contrair aquela musculatura. Você não acostumou ainda a não contrair aquela musculatura. Então, você forma novas terminações nervosas mais rapidamente e isso que é o passar do efeito da toxina, né? Você fazer novas terminações que vão fazer a movimentação daquela placa motora. Com o passar do tempo, à medida que você faz a toxina sempre, né? Tá sempre retornando e respeitando os prazos, você cada vez mais deixa essa musculatura fraca e você consegue ter uma maior durabilidade desse efeito de toxina. Então, o objetivo que a gente tenta atingir é que o paciente volte a cada 6 meses com um bom efeito, tá? Nem sempre isso é possível, mesmo depois de muito tempo de aplicação. Tem pacientes que não duram isso, tem pacientes que realmente, às vezes, duram 4 meses e pouco, tá? Isso depende do metabolismo, atividade física, paciente que é míope, não usa óculos, então tá ali o tempo inteiro contraindo os olhos, tá? Então tem várias coisas que fazem realmente essa durabilidade diminuir. O importante é realmente estar em acompanhamento e sempre observando, né? Por que durou menos dessa vez, ou se sempre está durando menos, se realmente o seu prazo é diferente da maioria e manter essa aplicação, né? E sempre olhando aquelas outras coisas que eu falei no início, a questão da qualidade, de aplicação, do método, do médico, tá? Né? E sempre estar procurando um profissional de confiança, tá? Então é isso. Eu vou agora gravar vídeos falando sobre as coisas específicas de cada característica da toxina que eu acho interessante ou de áreas de aplicação. E aí eu acho que vai ficar mais fácil, mais didático e mais agradável de assistir nos vídeos aos poucos. E aí vocês também vão ficar com vontade de ver o próximo vídeo, né? Então um abraço, a gente se vê no próximo.